A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a um novo período de grande crescimento espiritual e comunhão. Estamos iniciando um novo trimestre na escola dominical e temos a alegria de estudar um tema profundamente inspirador: a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Neste terceiro trimestre de 2026, seremos guiados pelas lições extraídas do livro de Atos para compreender como a mensagem da salvação rompeu fronteiras culturais e geográficas para alcançar o mundo. Faremos uma viagem no tempo para conhecer igrejas vibrantes, multiculturais e sensíveis à voz do Espírito Santo, como a histórica Igreja de Antioquia, que se tornou o grande polo irradiador das missões para as nações. Cada lição dominical foi preparada para nos mostrar que os planos de Deus não nascem de estratégias humanas, mas do agir soberano do Espírito. Você será desafiado a refletir sobre o seu papel na grande comissão e a descobrir como a sua vida e a nossa comunidade local podem ser instrumentos de bênção e transformação. Vamos então para o textuário da lição de hoje. Está em Atos, capítulo 13, versículo 2, e diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática da lição de hoje diz que, quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A lição bíblica desta semana, a primeira do trimestre, está baseada no livro de Atos, capítulo 13, os primeiros 12 versículos. Vamos então fazer a leitura bíblica da lição. Começando no versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça,
não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. O texto da lição termina no versículo 12, que diz assim: Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Aleluia. Louvamos ao Senhor pela sua bendita palavra. Queridos irmãos, alunos da EBD Online, o nosso objetivo na aula de hoje é compreender que a missão cristã nasce da iniciativa de Deus, é conduzida pelo Espírito Santo e deve ser assumida pela igreja local com oração, obediência e compromisso. Imagine uma igreja situada em uma das cidades mais cosmopolitas do mundo antigo. Ruas movimentadas, comércio intenso, muitos idiomas, templos pagãos, presença judaica expressiva e gente de diferentes origens convivendo no mesmo espaço. Esse era o ambiente de Antioquia da Síria. Foi nesse cenário urbano, diverso e desafiador, que Deus levantou uma igreja missionária. Atos 13 marca uma virada decisiva na história cristã. O centro da narrativa deixa de ser apenas Jerusalém e passa a ser agora Antioquia. O foco se amplia e agora a igreja alcança dos judeus para os não-judeus, os gentios. E Paulo assume um papel central na expansão do evangelho. O cumprimento de Atos, capítulo 1, versículo 8, avança. E serão minhas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Começa então, queridos irmãos e irmãs, a construção de uma ponte entre dois mundos. Imagine, uma ponte ligando duas margens. A cidade de Antioquia funcionou como uma ponte entre o mundo judaico e o mundo não judaico ou gentílico. Assim como uma ponte permite atravessar uma distância que antes separava pessoas, a igreja de Antioquia foi usada por Deus para levar o evangelho além das fronteiras culturais e religiosas do universo judaico. A carta de Paulo aos Efésios apresenta Cristo como aquele que derruba o muro, que derruba a parede de separação. Leiamos o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. E Paulo continua: assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez,
todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aleluia. Vamos então para o bloco 1 da nossa lição, ou primeira parte da lição, ou sessão 1, como você achar melhor. Esta primeira parte da lição fala sobre o nascimento da missão gentílica e mostra Antioquia como um centro escolhido por Deus. Antioquia da Síria foi fundada por Seleuco por volta do ano 300 a.C. Ele deu esse nome à cidade em homenagem a seu pai Antíoco. Antioquia da Síria tornou-se uma das maiores cidades do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria, no Egito, em importância. Sua localização estratégica, próxima ao porto de Seleucia, fazia dela um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Havia ali judeus, gregos, sírios, romanos, comerciantes, intelectuais e religiosos de diferentes tradições. Deus escolheu uma cidade plural para mostrar que o evangelho não pertencia a uma etnia, a uma cultura ou a uma classe social. Foi ali, em Antioquia da Síria, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, indicando que sua identidade pública estava ligada a Cristo. Atualmente, a antiga Antioquia corresponde hoje à cidade de Antáquia, na moderna Turquia. Prosseguindo o nosso estudo deste primeiro bloco da nossa lição, nós diríamos que podemos comparar a igreja de Antioquia a uma estação rodoviária movimentada. Pessoas chegam e outras seguem para novos destinos. Antioquia recebeu discípulos, ensinou a palavra, formou líderes e enviou missionários. Com esta ilustração da rodoviária, nós aprendemos que a igreja local não deve ser apenas um lugar de chegada, mas também um lugar de preparo e envio, conforme vemos em Atos 11, 26 e Atos 13 e 3. Vamos ler esses dois versículos. O primeiro mostrando a igreja como um lugar de preparo e o segundo como um lugar de envio. Atos 11, 26. Quando o encontrou, a Paulo, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, nós vimos aí a igreja como lugar de preparo. Agora, em Atos 13, versículo 3, nós vamos ver a igreja como lugar de envio. Diz assim o texto sagrado: então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Um detalhe muito interessante na igreja de Antioquia é que lá havia profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança de Antioquia revela uma igreja espiritualmente equilibrada. Havia profetas que discerniam e comunicavam a direção de Deus, mas também haviam mestres que instruíam a igreja na palavra. A lista de líderes é impressionante pela diversidade. Olha só, Barnabé, um levita de Chipre, ilha de Chipre. Simeão, chamado Níger. Este sobrenome, Níger, deriva do latim e significa negro ou escuro. Era um apelido comum
utilizado na época para designar pessoas de pele escura ou com ascendência africana. Lúcio, o próximo, originário de Cirene, na atual Líbia. Manaém, criado com o rei Herodes Antipas, o que mandou prender e matar o profeta João Batista. E Saulo, antigo perseguidor, agora transformado em servo de Cristo. Bonito isso, não é? Deus reuniu pessoas de histórias muito diferentes para formar uma liderança missionária. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou. O chamado missionário nasceu em um ambiente de adoração, consagração e escuta. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, esse texto mostra que Deus colocou ministérios na igreja para a sua edificação. Leiamos o texto. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Nós podemos, irmãos, descrever esta realidade multicultural como uma mesa com alimentos de diferentes culturas. Cada prato tem origem, sabor e história próprios, mas todos estão reunidos no mesmo ambiente. Esta imagem de uma mesa posta com alimentos de países diferentes destaca a diversidade da liderança em Antioquia. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. É interessante, Deus não apaga as histórias pessoais. Eles continuaram sendo o que sempre foram. Ele as une, Deus as une em torno de Cristo e da missão. Nós vamos entender esta verdade quando lemos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz assim: não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Aleluia. Prosseguindo, então, já para concluir esse primeiro bloco da nossa lição, nós vamos chegar agora na consagração de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. A igreja não escolheu uma missão por conveniência. Ela reconheceu uma vocação divina. Barnabé era encorajador, generoso, respeitado. Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, chamado por Deus para levar o nome de Cristo aos gentios. A imposição de mãos não criou o chamado, mas confirmou publicamente aquilo que Deus já havia determinado. Antioquia abriu mão de obreiros valiosos para que o reino avançasse. Essa é uma marca de maturidade espiritual. A igreja entende que seus melhores recursos pertencem ao Senhor. Isso nos leva ao texto de Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Este texto ensina que a pregação exige envio. Leamos o texto. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés
dos mensageiros que trazem boas novas. Um outro texto que eu destaco para vocês é Atos, capítulo 9, versículo 15. Este versículo revela que Paulo era um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus às nações. Leiamos o texto. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Vamos concluir o estudo do primeiro bloco da lição com algumas aplicações práticas para todos nós. Primeira delas, Deus pode usar ambientes difíceis e plurais como campo de missão. Portanto, não devemos enxergar a diversidade ao nosso redor como obstáculo, mas como oportunidade. Segunda aplicação prática, uma igreja que deseja ouvir o Espírito Santo, ela precisa cultivar adoração, oração, jejum e ensino bíblico, como acontecia em Antioquia e que também acontece hoje na Assembleia de Deus em Campinas. Feito estas aplicações práticas, vamos continuar a nossa caminhada pela lição da escola dominical. Vamos agora para o bloco 2, ou sessão 2, ou parte 2, fica a teu critério. Nesta segunda parte da lição, a lição mostra que o Espírito Santo é quem conduz a missão. É o Espírito Santo. Atos não é apenas a história dos apóstolos. É a narrativa da ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo capacita em Pentecoste, guia Filipe ao encontro do etíope, direciona Pedro à casa de Cornélio e agora envia Paulo e Barnabé aos gentios. A frase enviados pelo Espírito Santo mostra, queridos irmãos e irmãs, que a missão cristã não é uma aventura humana, é uma obediência espiritual. E estratégias são importantes, mas não substituem direção divina. A igreja planeja melhor quando primeiro se submete ao Espírito. Deixe-me ler 2 versículos com vocês. O primeiro é João, capítulo 16, versículo 13. E esse versículo ensina que o Espírito guia em toda a verdade. Leiamos o texto. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Já Atos 10, 19 e 20 revela o Espírito conduzindo Pedro a uma fronteira cultural decisiva. Diz assim Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Que experiência maravilhosa. O Espírito, queridos irmãos e amigos que nos acompanham por esta rede social, o Espírito abre e fecha portas. Um viajante pode ter mapas, recursos e experiência, mas sem a bússola, ele não acha a direção correta e pode chegar ao lugar errado. Espiritualmente falando, a bússola representa a direção do Espírito Santo. Estratégia, planejamento e recursos são importantes, mas a missão cristã precisa ser conduzida por Deus. Leamos o texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Leamos também o texto bíblico de Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim: Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Aleluia. Nós vamos ver agora na nossa lição, nós vamos ver o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Jesus prometeu poder para testemunhar, não apenas emoção religiosa. O Espírito Santo dá coragem para falar de Cristo, sabedoria para discernir contextos nos quais estamos envolvidos e perseverança para continuar, mesmo diante da rejeição, mesmo que não sejamos ouvidos, mesmo que zombem de nós. Evangelizar gentios exigia atravessar barreiras religiosas, culturais e sociais. Paulo entendia isso. Por isso, a missão precisava de poder espiritual e não apenas de boa vontade. E aí nós vamos voltar para um versículo que conhecemos muito bem. Atos, capítulo 1, versículo 8. Este versículo apresenta o poder do Espírito para o testemunho. Leiamos Atos 1 e 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vamos continuar no livro de Atos, agora no capítulo 4, versículo 31. Este versículo mostra a igreja cheia do Espírito e anunciando com ousadia. Leiamos Atos 4, versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo afirma que Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Glória a Deus, como é bom servir ao Senhor e seguir a sua palavra. Caminhando para concluir esse segundo bloco da lição de hoje, vamos verificar evidências da ação missionária do Espírito Santo em Pafos. Pafos ficava no sudoeste da ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. A cidade hoje é chamada de Nova Pafos e está situada a cerca de 16 quilômetros mais a oeste, e é uma cidade portuária da República de Chipre. Em Pafos, Paulo e Barnabé encontram Sérgio Paulo, um procônsul romano, um governador, descrito como homem prudente, interessado em ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, tenta afastá-lo da fé.
Este episódio, queridos, mostra que a missão enfrenta a oposição espiritual e intelectual. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta o engano com autoridade. A cegueira temporária de Elimas funciona como um sinal do juízo de Deus contra quem tenta impedir a luz do Evangelho. O resultado é significativo. O procônsul crê, maravilhado, não apenas com o milagre, mas com a doutrina do Senhor Jesus. Isso nos faz caminhar para Efésios, capítulo 6, versículo 12. Este texto da palavra de Deus lembra que a luta da igreja envolve realidades espirituais. Leiamos o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas espirituais. Sobre este mesmo assunto, Colossenses capítulo 1, versículo 13, afirma que ele, Deus, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Para entendermos o que acabamos de dizer, vamos imaginar uma sala completamente escura. Quando a luz é acesa, a luz não precisa discutir com a escuridão. Ela simplesmente revela o caminho. Em Pafos, o Evangelho confrontou o engano de Elimas e revelou a verdade a Sérgio Paulo. A aplicação é que a igreja deve proclamar a luz de Cristo com coragem e discernimento. Leamos o texto de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E eu quero concluir o comentário deste segundo bloco da nossa lição, segunda sessão, fazendo 3 aplicações práticas para todos nós. Primeira delas, antes de perguntar qual é o nosso plano, a igreja deve perguntar qual é a direção do Espírito. Segunda aplicação, o testemunho cristão exige poder espiritual para vencer medo, preconceito e acomodação. Por isso, a consagração de vida é importante. Ler e orar todos os dias é importante. Estar em comunhão com Deus é importante. Porque sem esse poder espiritual que vem da presença do Espírito Santo em nossa vida, a gente não consegue vencer as barreiras que nos impedem de proclamar o Evangelho, como, por exemplo, o medo, o preconceito, que muita gente é preconceituosa contra nós que servimos a Jesus, e também a acomodação. Muitos de nós também até temos oportunidade de testemunhar do Evangelho, mas preferimos ficar no nosso canto. E quando o Espírito Santo está operando na nossa vida, a gente vence essas 3 barreiras. Em terceiro lugar, uma terceira aplicação prática desse segundo bloco da nossa lição é que o Evangelho deve ser anunciado com amor, mas também com discernimento e sabedoria, pois há ideias e práticas que tentam afastar pessoas da fé. E muitas das vezes nós somos estimulados a confrontar estas pessoas. E esse confronto só vai surtir efeito se nós fizermos isso com discernimento e com sabedoria, e não com sangue quente, e não com bronca da pessoa, e não chateado com as
os comentários negativos que a pessoa está fazendo contra nós que servimos a Jesus. Não é verdade? E esse discernimento e sabedoria é fundamental. Então, nós precisamos anunciar o Evangelho com amor, mas também com discernimento e sabedoria. Então, irmãos, e assim nós vamos caminhando para o terceiro bloco da nossa lição. A igreja como agência missionária. Sobre isto, começamos dizendo que a igreja precisa ouvir a voz de Deus. A igreja de Antioquia ensina que a missão começa com escuta. A igreja estava servindo ao Senhor, não apenas realizando atividades. Há diferença entre uma agenda cheia e uma comunidade sensível a Deus. O Espírito Santo fala a uma igreja que cultiva reverência, unidade, disposição para obedecer. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a ordem se repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja que não ouve o Espírito pode até manter sua programação, mas perde direção. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ensina que ouvir a palavra deve resultar em prática. Vejamos o que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Rico esse texto, não é? Lucas, capítulo 11, versículo 28, declara, nas palavras de Jesus, que ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nós somos um país agrícola e sabemos que nessas áreas agrícolas existem muitos celeiros, onde são guardados as colheitas. Um celeiro cheio, irmãos, é importante, mas a sua finalidade está ligada ao campo. Ou seja, ele está cheio com o objetivo de armazenar para alimentar, também para sustentar e, em terceiro lugar, para semear. A igreja também não existe apenas para acumular conhecimento, recursos, atividades internas. Ela é chamada a semear. Semear o quê? O evangelho no mundo. Em João, capítulo 4, versículo 35, Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vamos seguir o exemplo do Mestre. Ainda nesse bloco 3 da lição, nós vamos chegar a uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos em Antioquia revela participação comunitária. Saulo e Barnabé não foram enviados solitariamente. A igreja participou. Paulo e Barnabé não partiram como aventureiros isolados. Eles foram enviados por uma igreja que orou, jejuou e reconheceu o chamado, impondo as mãos. Mais tarde, Paulo valorizaria igrejas que cooperavam com seu ministério por meio de ofertas, cuidado e parceria espiritual. Missões, amados, não é responsabilidade de poucos entusiastas, mas deve ser expressão da vida normal da igreja. Quem não pode ir pessoalmente, pode interceder, contribuir, acolher,
preparar, mobilizar. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 17, mostra a cooperação financeira da igreja com Paulo. Diz assim Filipenses 4, 15 a 17. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, destaca a necessidade de oração pelos obreiros. O apóstolo Paulo apela em 1 Tessalonicenses 5, versículo 25. Irmãos, orem por nós. Aqui na Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, sob a liderança do nosso amado pastor Paulo Freire da Costa, somos uma igreja missionária. Possuímos cerca de 40 famílias de missionários nos 4 cantos da terra e também no interior do Brasil, em regiões carentes de evangelização. Esses missionários são lembrados por nós todo mês no culto de missões. E eu quero deixar aqui um apelo para você e para mim também. Vamos orar por nossos missionários. Vamos ver se conseguimos o nome dessas famílias. Isso envolve mais de 100 pessoas, incluindo o missionário, a sua esposa missionária, os seus filhos, que estão no campo missionário, fazendo a obra de Deus, sustentado pela Assembleia de Deus em Campinas. Vamos saber o nome desse pessoal, vamos orar por eles, para que Deus os use poderosamente em sua missão. E já caminhando para o final do bloco 3, nós chegamos a uma igreja que cumpre a grande comissão. A missão da igreja, irmãos, não termina em Atos 13. Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações. Isso inclui evangelizar, batizar, ensinar e formar pessoas obedientes a Cristo, como fazemos aqui na escola bíblica dominical. A grande comissão não é apenas atravessar oceanos, também é atravessar a rua, a barreira social, o silêncio familiar, o medo no trabalho, a indiferença espiritual. Ao mesmo tempo, a igreja deve manter visão global, lembrando que ainda há povos e comunidades com poucos ou nenhum acesso ao Evangelho. A pergunta de Romanos 10 permanece atual. Como ouvirão se não há quem pregue? Continuando a nossa lição, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, apresenta a autoridade de Cristo e a missão de fazer discípulos. Diz assim o texto sagrado. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Palavra de Jesus para o nosso coração. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, mostra a necessidade do envio e da proclamação. Diz assim Romanos 10, 13, 14 e 15, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Missionários da Assembleia de Deus de Campinas, os seus pés são belos, porque vocês são mensageiros que levam boas novas às pessoas onde vocês estão inseridos. Uma vela acesa pode acender muitas outras velas sem perder sua própria chama. Não é assim que a gente faz quando falta luz em casa? A gente acende uma vela e com esta vela acesa nós vamos acendendo as outras velas. Assim, irmãos, é a igreja missionária. Ao enviar, ensinar, discipular, sustentar, ela não perde sua identidade. Ao contrário, ela multiplica a luz recebida de Cristo. Essa ilustração mostra que missões não empobrecem a igreja, mas amplia sua participação no reino, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. A Bíblia já mostra o que a gente enfrenta na nossa vida diária. Eu queria fazer duas aplicações práticas deste bloco terceiro da nossa lição, já para concluir o estudo deste terceiro bloco. A primeira é: cada cristão adulto pode participar de missões por meio de oração, contribuição, discipulado, hospitalidade e testemunho no cotidiano. A grande comissão começa onde estamos, mas não termina em nosso bairro. Ela alcança famílias, cidades, povos e nações. E assim, vamos caminhando para a conclusão da nossa lição. Querido aluno, querida aluna da classe online da Escola Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. Atos 13 nos mostra que a missão nasce no coração de Deus, é conduzida pelo Espírito Santo e passa pela obediência da igreja. A igreja em Antioquia não ficou presa à própria estrutura, ela ouviu o Espírito, separou seus melhores obreiros e participou do avanço do evangelho entre os gentios. A pergunta final não é apenas o que Deus fez por meio de Antioquia, mas o que ele deseja fazer por meio de nós. Somos uma igreja que apenas se reúne ou uma igreja que também envia? Somos ouvintes da palavra ou participantes da missão? O mesmo Espírito que falou em Antioquia continua chamando a igreja a alcançar pessoas com a graça de Cristo. Imagine um banco vazio na igreja, representando alguém que ainda não conhece Cristo. Imagine esse banco com um lugar vazio. Quem é esta pessoa que não conhece Cristo? Pode ser um familiar seu, um vizinho, um colega de trabalho, ou até mesmo uma pessoa de outra cultura. Uma pergunta: quem poderia ocupar esse lugar se nós obedecêssemos ao chamado missionário? Essa imagem do banco vazio ajuda a transformar o tema em responsabilidade pessoal. Esta foi mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui nesta rede social da Assembleia de Deus de Campinas. Muito obrigado pela sua maravilhosa
audiência. Obrigado a você que interagiu nos comentários, que compartilhou o link no grupo da família. Continue firme, alimentando-se da palavra e orando sem cessar. Falando em orar sem cessar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta aula da escola dominical e pela tua palavra que falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o evangelho não ficou preso a uma cidade, a um povo e a uma cultura, mas avançou pela direção do Espírito Santo para alcançar também outros povos e pela tua graça chegou até nós. Desperta em cada um de nós, Senhor, uma vida comprometida com a missão. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que vejamos pessoas, famílias, bairros, cidades e nações como campos preparados para receber a luz de Cristo. Dá-nos coragem para testemunhar, amor para acolher, sabedoria para discernir e perseverança para continuar anunciando Jesus, mesmo diante das resistências. Abençoa os missionários, evangelistas, pastores, professores e todos os irmãos que trabalham para que a tua palavra seja anunciada. Sustenta, Senhor, os que foram enviados, fortalece os que intercedem, alegra os que contribuem e levante novos trabalhadores para a tua seara. Que a nossa fé não seja acomodada, mas viva, generosa e missionária. Amado Pai Celestial, oramos pela filha da irmã Ana, para que seja liberta dos vícios e volte para o caminho do Senhor. Oramos também, Senhor, pela irmã Fátima Nascimento, que precisa da sua bênção em tudo. Oramos pela vida espiritual da irmã Ana Lúcia. Oramos, Senhor, pelo pai da irmã Leda Alves, que não está bem de saúde. Oramos também pela irmã Graça Moreira, por estar fazendo quimioterapia. Você que tem uma necessidade, você pode também deixar aqui o seu pedido de oração. E eu quero terminar dizendo que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida, ó Senhor, conduzindo a nossa família e a nossa igreja para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Fortaleça sua família na palavra. E até a próxima, se Deus quiser.